Salve, companheiros de jornada, para mais um mês espírita de Saquarema, em 2021, o 29º mês espírita. O tema central desse ano, como já foi dito em sessões anteriores, chama-se A Luz do Mundo. Cada coração, uma candeia. E coube a OSEAV, União Cristã Espírito, Amor e Verdade, desenvolver o subtema Brilhe a vossa luz. Inicialmente, assinalamos que a parábola da candeia ela encontra-se no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E aí cabe algumas explicações. Primeiro, que a parábola da candeia faz parte do Sermão do Monte. Segundo, aí possa ser algum companheiro que esteja começando na doutrina espírita e desconheça esses termos que não são usuais. Candeia é uma lanterna, é um lampião. Antigamente, normalmente era feito de barro ou de metal, onde se colocava o óleo, acendia-se o pavio, então servia de lâmpada para iluminar o ambiente. Às vezes, para colocar numa posição superior e então dar uma luminosidade mais homogênea ao ambiente, se utilizava um equipamento variável, podia ser de madeira ou de metal, chamado candeeiro. E um outro termo que também não é muito usual é alqueire. Alqueire, para nós, normalmente, é uma medida diária. Mas, na antiguidade, o alqueire era uma caixa que servia também como uma unidade de volume, mas era mais para guardar semente. A parábola da candeia ela é constante nesses três evangelhos, Lucas, Marcos e Mateus. São chamados evangelhos sinóticos, na medida em que possuem conteúdos similares. Se vocês observarem esse quadro, o que está em roxo é comum aos três evangelhos, de Lucas, Mateus e Marcos. De Marcos, 76%, similar a Lucas e Mateus. Mateus, 45%, similar a Marcos e Lucas. E de Lucas, 41%, similar a Marcos e Mateus. Nós elegemos para relembrar a colocação da parábola da candeia, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, e os versículos 14 a 16. Então, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no candeeiro, e dá luz a todos que estão na casa. É como se nesse momento faltasse luz aqui na nossa casa, a gente pegasse a lanterna, acendesse a lanterna e colocasse dentro de uma caixa, dentro de uma gaveta. Para que serviria a luz, então? Estaria restrita àquele pequeno espaço. Mas é no versículo 16 que se encontra a chave do nosso estudo de hoje. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Que luz é essa? O corpo material nosso não é bioluminescente, embora existam corpos que emitam luz, micro-organismos marinhos, alguns besouros, alguns percevejos, algumas bactérias, são chamados seres bioluminescentes, mas não é o caso dessa situação aqui. É uma outra luz, um outro tipo de luz. Para que vejam as vossas boas obras. Que boas obras são essas que nós vamos fazer? Que servem para nos aproximar do nosso Pai, glorificar o nosso Pai. É o que tentaremos explicitar nesse estudo.
Jesus falava por parábola. E por que será que ele falava por parábola? A parábola é um processo comparativo. Na verdade, é uma técnica pedagógica que até hoje nós utilizamos com nossos filhos, com nossos netinhos, com as pessoas que chegam a nós e queremos explicar alguma coisa, em geral, com cunho moral, então contamos uma pequena história. A parábola, relembrando, é uma narrativa bem curta que induz a nossa essência, a nossa capacidade de exercitar a inteligência, ou seja, raciocinarmos, e então tirarmos uma conclusão. Se constitui no ensinamento que permite-nos compreender algo. Essa é a estrutura básica da parábola. E por que ele falava por parábola naquela época, mais de 2000 anos atrás? Porque as pessoas naquela época não tinham condições de entendimento. Mas, na verdade, a parábola era também uma forma de deixar oculto ensinamentos para aqueles que viriam mais à frente. Hoje, às vezes, interpretamos mais claramente uma parábola do que no contexto daquela época, de 2000 anos atrás. Mas tem coisas que nós não conseguimos ainda entender hoje, porque não nos é dado saber tudo. A interpretação correta das parábolas, elas têm um caráter universal, pois permite sua aplicação em todos os tempos, adaptadas a situações análogas, mas com um grau de compreensão diferente, guardados a cada época. Por que isso? Porque nós somos diversos. Embora nós tenhamos sido criados sem nada a saber, lá na questão do livro dos Espíritos, questão 76, diz que nós somos os seres inteligentes do universo. Mas cada um de nós, através de nossas escolhas, vamos caminhando, vamos transformando o nosso perispírito energeticamente através de aprendizados. E que aprendizados são esses? São aprendizados que nos possibilitam vivenciarmos as leis divinas. Então, alguns conseguem caminhar um pouco mais rápido, um pouco mais lento, mas todos caminhamos. Todos atingiremos a perfeição relativa em algum momento. Hoje, somos espíritos imperfeitos em busca de uma perfeição não absoluta, pois absoluta só do nosso Criador, uma perfeição relativa. Consequentemente, os entendimentos sobre bem e mal são diversos. Bem é toda escolha feita em consonância com as leis divinas. Mal é toda escolha feita contrariamente à lei divina. Então, vamos colocar um exemplo de como esse conhecimento, essa luz, ela vai surgindo em nós pouco a pouco. O filósofo, na verdade era suíço, mas veio na França, iluminista, Jean-Jacques Rousseau, ele está na base da Revolução Francesa. Os seus conhecimentos permearam os seus escritos, participaram da conformação do quadro filosófico da Revolução Francesa, que está expressada basicamente em 3 cores, que tem cada um deles um significado. O azul, liberdade, o branco, igualdade, e o vermelho, fraternidade. Jean-Jacques Rousseau, nessa obra, cujo frontispício aí está à sua direita, chamada Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, faz uma afirmativa instigante. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe? Será que isso é verdade? Será que ele está querendo dizer com isso? Se nós abrirmos o Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, no capítulo 1, quando Kardec indaga aos espíritos sobre a nossa progressão, ele o faz assim:
Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A resposta dos espíritos superiores. O negrito aí é meu. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem saber, desconhecendo tudo. Mas a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição relativa. Ora, na verdade, bom e mal não existe. Existem são espíritos transviados do bem, que fazem escolhas, exercem o livre-arbítrio em função contrária às leis de Deus. Mas esses transviados do bem, um dia entrarão na senda do bem. É uma questão de encarnação. E aí eu perguntaria, será que Jean-Jacques Rousseau conhecia a reencarnação? A reencarnação, ela é de conhecimento bem antigo, desde lá do início das sociedades humanas. Mas, na verdade, o que Jean-Jacques Rousseau estava dizendo, quando colocou a acessão, o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe, ele queria dizer que a inclinação do ser humano é para o bem. As suas escolhas é que podem encaminhá-lo para um outro rumo que não o do bem, o do mal, o da não prática das leis divinas. Ora, então é um processo que paulatino, de reencarnação em encarnação, aprendendo um com os outros, um ajudando os outros, ou seja, exercendo a fraternidade, nós vamos chegar, por evolução, à perfeição relativa. Então, embora nós tenhamos nascido sem nada saber, nós temos um rumo, porque existe uma coisa chamada planejamento encarnatório. Podemos falhar, e muitas vezes falhamos, mas em algum momento nós vamos acertar. Então, em cada mundo, nós vamos aprendendo um pouco e cada vez mais nos aproximando da inteligência suprema. A síntese maior é esta. Deus, a inteligência suprema, que tudo criou, cria e criará sempre, dá origem a princípios espiritual e princípios material, que evoluem em espírito e matéria. Os espíritos nascidos, criados, simples e ignorantes, através de várias encarnações, em vários mundos, experienciando na matéria, convivendo com os seus irmãos, através de várias encarnações, portanto, transformando-se, modificando o padrão vibratório do seu perispírito, modificando os vórtices de energia perispiritual, que se torna, então, esse perispírito cada vez mais diáfano e, consequentemente, mais se aproximando de Deus. Esta é a essência da evolução que permeia todos os universos. Então, na verdade, a evolução espiritual é um imenso processo de aprendizagem. A encarnação não é sofrimento. A encarnação é um processo pedagógico, é um processo de aprendizagem que nos leva a nos purificarmos, a sublimarmos nosso perispírito. E nesse processo, todos nós criamos em conjunto, encarnados e desencarnados, com o nosso Criador. A cada momento que emitimos um pensamento, nós, seres inteligentes do universo, estamos emitindo ondas eletromagnéticas que não desaparecem, elas existem. Se assim não fosse, nós não poderíamos, ao desencarnar, relembrarmos e avaliarmos a nossa encarnação recentemente findada ou as anteriores. Não é fato? Agora, esse processo essencialmente depende de cada espírito. Ou seja, nós somos autônomos, seres autônomos. Nós construímos o nosso caminho. Então, é aqui que se insere
nesse contexto que acabamos de explicitar, o tema Cada Coração uma Candeia. E o Brilha a Vossa Luz, será que está aqui? Está também. Antes, é necessário que façamos uma distinção. Quando se fala em luz, nós temos que saber que a luz é indispensável à nossa vida material, mas também à nossa vida espiritual. Só que o sentido dessa luz, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista espiritual, completamente diversos, diferentes. Se não, vejamos. A luz como elemento material, como se aprendeu, sobretudo no início do século XX, é uma forma de energia eletromagnética. A luz, quando é emitida, ela chega até os nossos olhos, batem lá no fundo do olho, numa célulazinha chamada de cone bastonete. Então, essa energia luminosa, essa energia eletromagnética de uma determinada faixa, que está aí representada em várias cores, toca os cones bastonetes, transformam-se em ondas eletroquímicas, vão pelo sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central, lá no bulbo receptor do cérebro, lá na parte de trás do cérebro, e ali se conforma a imagem juntamente com outros comprimentos de onda que lá chegam. Mas aí a história para outros. Ademais, existem muitos comprimentos de ondas eletromagnéticas que nós não percebemos. Existem outros tipos de luz que nós não percebemos. A luz visível é muito restrita. E o que nós chamamos de luz, na verdade, são aglomerados, são pequenos pacotes de energia eletromagnética. São os fótons, partículas subatômicas, partículas quânticas, partículas que carregam energias. Como está aqui nesse momento ocorrendo. Eu estou emitindo uma onda sonora, portanto, uma onda mecânica, através da minha voz, ela é convertida num sinal eletromagnético pelo meu equipamento, passa por um conjunto, por umas fibras óticas e chega ao equipamento de cada um de vocês que está assistindo esse estudo, reconvertido em som, no smartphone ou no computador. A imagem é a mesma coisa, o fóton de luz que está sendo emitido no seu equipamento, ele saiu daqui, da máquina que está aqui no meu computadorzinho, e chega até vocês. Então, a luz, na Terra primitiva, era coisa rara. Há cerca de 5 bilhões de anos do tempo aqui do nosso planeta, era muito escuro, cheio de gases. Mas, progressivamente, foi mudando o planeta, foi se alterando, ele foi evoluindo. A luz começa a penetrar. A vida surge na água ao redor de 3 bilhões de anos atrás, vidas extremamente simples, que obtinham energia para a sua existência, não através da luz, mas da oxidação química de determinados compostos. Mas surge, à medida que o planeta vai se purificando, diluindo os seus gases que obscureciam o planeta, a luz do Sol vai penetrando cada vez mais intensamente, vão ocorrendo transformações nas formas de vida e vão surgindo estruturas capazes de captar a energia do Sol, uma energia eletromagnética, e transformá-la em energia química de ligação, ocorrendo todo um processo de evolução química, dando origem à vida como nós entendemos hoje, com trilhões e trilhões de formas de vida. Através de ciclos bioquímicos, a vida se mantém, às vezes com algumas alterações. O homem, espíritos encarnados, interferem nessa natureza com a sua inteligência, às vezes fazendo coisas corretas, às vezes cometendo equívocos, mas com a sua inteligência consegue retificar seus equívocos. Embora essa ciência ainda fragmentária do homem não creia, todos esses processos, todos esses ciclos do oxigênio, do carbono, da água, do nitrogênio, tão importantes para a manutenção da vida, eles têm um comando num outro plano. Quem lê as obras de André Luiz certamente está recordando-se do que eu estou falando aqui agora. Acaso não existe. O que
constitui o cerne do estudo de hoje é essa segunda perspectiva da luz, a luz como elemento espiritual. E para explicarmos essa luz como elemento espiritual, nós vamos nos socorrer dos ensinamentos de espíritos que estão mais à frente de nós. E assim poderemos clarear o que seja brilhe a vossa luz. Inicialmente, vamos trazer aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que consta desse livrinho que está aí à sua direita, Sinais de Rumo, por diversos espíritos. Essa mensagem de Emmanuel, essa pequenina mensagem, ela é emblemática. Chama-se A Resposta. É assim. Um homem desesperado alcançou um dia a presença do Cristo e clamou: Senhor, que fazer para sair do labirinto da terra? Tudo sombra, maldade e indiferença, angústia e aflição dominam as criaturas que, a meu ver, se debatem no mar de trevas. Puxa, parece que isso aí foi escrito para hoje. Mas, na verdade, essa mensagem foi passada por Chico Xavier tem há mais de meio século. Continua. Senhor, onde o caminho que me assegure a libertação? Então, Jesus fagou o homem desesperado e generosamente lhe disse: Filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Eu entendo assim. Meu irmão, por que você não usa suas virtudes para transformar esse momento que você acha que não é desejado, esse momento atual, num momento desejado mais à frente? Vamos trabalhar. É assim que eu estou entendendo. Será que é isso mesmo? Qual o significado real do convite do Mestre? Por que somos convidados a fazer com que brilhe nossa luz? Que luz é essa a brilhar? Esses questionamentos certamente nos conduzem ao verdadeiro entendimento do que seja imortalidade, ao entendimento do predomínio da vida espiritual sobre a vida material, ou seja, da verdadeira vida. É a vitória do espírito sobre a matéria. É o renascer em espírito. É o renascer através das reencarnações, que nos conduz à nossa transformação, à nossa evolução. Em suma, pela evolução intelectual e moral. Vamos pôr na rua o bloco da nossa intelectualidade e da nossa moral. A interpretação dessa asserção de Jesus é de caráter universal. O sentido espiritual que Jesus deu a esta afirmativa, ou seja, brilha a vossa luz, é que todos que constroem virtudes em si necessitam compartilhá-las com todos, pois isso que é a dinâmica da evolução dos mundos, e não as esconderem em função de interesses egoístas. E aí, meus irmãos, eu posso lhes falar de cadeira encarnada que estou nesse mundo. O egoísmo intelectual ele é pior que o egoísmo material. Muito pior. Muito pior. Ainda, no livro Agenda Cristã, pelo espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, a mensagem 45 toca justamente nesses aspectos, sempre chamados. O cristão é chamado a servir em toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. Na furna da ignorância, fará esclarecimento. No castelo do prazer, ensinará moderação. No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor. No carro do abuso,
exemplificará sobriedade. Na prática da maldade, dispensará o bem. No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. Na toca das trevas, portanto, acenderá a luz. Está clareando, né? Na mensagem 81 desse livro que todos nós conhecemos, é um livro muito utilizado, né, na harmonização, Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem A Candeia Viva, que é o tema central desse mês, diz assim, separei alguns trechos. A nossa existência é uma candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças, nossas energias, sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, da nossa vaidade ou da nossa limitação pessoal. Coloquemos todas as nossas possibilidades ao dispor dos nossos irmãos, pois é assim que nós evoluímos, uns ajudando ao outro. Quero insistir nesse aspecto da fraternidade. E na mensagem 105 há um complemento, sois a luz, que é o tema, vós sois a luz do mundo, da próxima nossa semana, não percam. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade nesse mundo. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Se nós compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, das leis divinas, para que o Evangelho, as lições do Evangelho brilhem na nossa senda de purificação, de sublimação, de aprendizado para todos, de redenção, portanto, para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. É difícil? Fácil não é. Jesus nos esclareceu. O reino de Deus está dentro de nós. Deus não está acima de tudo. Deus está em tudo. E o que é Deus dentro de nós? O Deus dentro de nós é o nosso estado interior. É a situação do nosso perispírito, onde o amor predomina sobre o desamor, onde o conhecimento predomina sobre a ignorância, sobre o não saber. É importante nós repetirmos isso. O reino de Deus é o estado interior onde o amor predomina sobre o desamor e o conhecimento sobre a ignorância, o não saber. Lembremos, como está em Mateus, uma mensagem de Jesus importante, capítulo 13, versículo 12. Né? Pois a quem tem mais se lhe dará e terá em abundância. Ou seja, se nós construímos a cada dia mais virtudes em nós, mais as teremos. É uma exponencial, é um vórtice, cada vez se alarga mais. Mas, se nós escolhemos vivenciarmos exclusivamente na matéria, para a matéria, da matéria, somente isso, nós não vamos construir virtudes morais. Poderemos construir algumas virtudes intelectuais, mas as morais não. E, consequentemente, cada vez teremos menos sabedoria, menos virtudes. Esse é o significado desse versículo. E, consequentemente, a importância de fazer brilhar a nossa luz, a luz espiritual. O saber, portanto, meus irmãos, aprendemos uns com os outros. A sabedoria, todavia, nós a construímos, como o amor, como a fé. São processos de construção, pois que nós nascemos sem saber. A fé é um saber consolidado em nós. O amor é um processo vibracional singular,
perene nos mundos superiores, nos espíritos crísticos como Jesus. Então, que possamos caminhar, que a nossa luz possa brilhar. E, nesse sentido, nós aproveitamos para falar da evolução da nossa doutrina, da doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos, ela nasceu e cresceu basicamente em 2 etapas. Houve uma primeira fase de elaboração, que foi individual. Um espírito foi preparado durante várias encarnações. E, no século XIX do nosso tempo, encarna na França um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que, através de um epíteto, Allan Kardec, que tinha sido uma de suas encarnações, quando um druida consegue, através da participação de espíritos evoluídos, mas muito mais evoluídos do que nós, e de espíritos encarnados também, constituir a base conceitual do que hoje nós chamamos espiritismo. Essa base conceitual, ela se baseia na moral de Jesus, a moral autônoma. E o que é isso? Moral autônoma. Significa de si próprio. A moral autônoma carrega ideias como liberdade, caridade, solidariedade, fraternidade, ou seja, a valorização do ser como uno, de crescimento próprio. Essa moral autônoma, ela se expressa através, fundamentalmente, do exercício pleno do nosso livre-arbítrio. Nós que escolhemos o nosso caminho rumo ao amor perene. E não é diferente o que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, como vocês podem ler na imagem do professor Rivail, esse texto. O verdadeiro homem de bem, ou seja, aquele que pratica a lei divina, é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Essa moral, a moral autônoma, ela é diametralmente oposta à moral heterônima, que prevalecia nas religiões da época de Jesus e até hoje. Quais são as ideias da moral heterônima? Há uma hierarquização não moral dentre os indivíduos. Todos tendem à obediência passiva, aceitar tudo sem pensar, sem fazer reflexão, sem pensar, até consolidar uma verdade em si, e assim constituir uma fé raciocinada. A vivência de recompensas e castigos, fruto de uma obediência passiva. Ora, você faça isso que você vai receber em dobro, ou em triplo, lá o que seja. Ou seja, um grande escambo. Essa ideia heterônima, moral heterônima, ela preconiza regras e ritos, tudo o que a moral de Jesus não preconizava, e nem o espiritismo. Será que no movimento espírita a heteronímia não está presente? Quantas coisas da obra de Kardec não foi adulterada, estão aparecendo. Foram coisas, posturas heteronímias, foram introduzidas na obra de Kardec. Por isso que o livro que eu apresentei a vocês tem um pequeno selo lá dizendo do original, porque muita coisa foi alterada. E por isso mesmo nós temos que ter cuidado com nossos estudos, cuidado com o céu e inferno, cuidado com a gênese. Enfim, faz parte do nosso processo de evolução. Isso acontece porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, num mundo imperfeito. Mas vamos chegar lá. E então, essa fase de elaboração cessa quando começa a fase coletiva. É o que temos até hoje. Como Kardec idealizava, mas ele não conseguiu implantar isso porque ele desencarna. Mas a ideia é essa, os pequenos grupos. Não é assim que começam muitas casas espíritas? Quantas casas espíritas em Saquaremera
em Saquarema não começaram assim, pequenininho, um grupo de companheiros que se reúne. Nós podemos estudar o Espiritismo sentado no banco da Praça de Saquarema. Na livraria da Praça de Saquarema é um grupo espírita ali. É uma oportunidade maravilhosa poder nos encontrar, companheiros de várias casas espíritas, lá na pracinha da vila. E fazemos ali, às vezes, fazíamos verdadeiras reuniões. Agora está tudo suspenso. Então, um pequeno grupo espírita se ligaria por interesse, por decisão deles, escolha de cada pequeno grupo, participar de um grupo local, de um comitê local, por exemplo. As casas espíritas atualmente de Saquarema, acho que são 9 ou 10, acho que são 9, se ligam ao seu, ao 39º seu, não é isso? E o seu talvez esteve ligado a um comitê regional, o comitê lá do CERJ, por escolha própria. Nada deve ser imposto. Os comitês regional, há comitês centrais, e um dia teremos comitês globais. Vamos lá chegar um dia. Mas tem muitas dificuldades. Nós sabemos disso. Orgulho, egoísmo, são doenças nossas ainda e que permeiam, às vezes, essas estruturas. Mas faz parte da evolução desses grupos. E vamos crescendo. Quando há uma dissidência, cria-se um outro núcleo, e vai atender outras pessoas. Era a ideia de Kardec, nunca grandes centros espíritas, pequeninos grupos espíritas. E esses, então, iriam se somando independentemente uns dos outros. Justamente para quê? Para mantermos a autonomia. Finalizando, gostaria de deixar aqui algumas sugestões, fruto de tudo que aqui foi dito. Que possamos exercer cada dia mais a misericórdia nesse momento, que muitos irmãos nossos estão passando por muitas dificuldades, seja no plano moral, plano intelectual, físico, material, com a pandemia. Mas gostaria de recordar que essa pandemia é causada por um ser divino, criação divina. O vírus não foi criado pelo homem, é de origem divina. Então, é um grande momento de aprendizagem. Aprendizagem com dor? Sim, mas é uma aprendizagem rápida, atinge todos com uma velocidade grande. E aí fica a sugestão para a gente reler aquela lei divina. Que lei é essa? A lei de destruição. Fica bem claro quando a gente lê aquilo que acontece nesse momento. Mas é importante que nós nos coloquemos na posição de cada companheiro que está sofrendo. Não diretamente com o vírus em si, no seu corpo material, mas de toda a parentela genética que se liga a cada companheiro nosso acometido. Ser misericordioso é ter sentimento de empatia, de se colocar na posição do outro, de colocar a miséria do próximo em nosso próximo coração. Possamos nós sermos a cada dia mais misericordiosos, que possamos ser solidários, ou seja, dar solidez, dar chão àqueles que nesse momento estão desorientados, aqueles que estão desorientados física e ou emocionalmente. E, consequentemente, levar a eles a luz com sol, levar a luz a esses que estão sofrendo. É levar a luz aos nossos irmãos nas dificuldades das provas a que todos estamos sujeitos para nosso aprendizado e evolução. E se assim fizermos, consequentemente, estamos cumprindo aquilo que consta em Mateus: amar a Deus, amar ao Criador sob todas as formas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, fraternizarmos, exercermos a fraternidade, que é o sentimento de amor ao próximo, como a nós mesmos. Se isso fizermos, com certeza
absoluta, dúvida zero, a nossa luz vai brilhar mais. Que possa assim ser, meus irmãos. Muito obrigado.